De volta aqui ao Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou na noite de sexta a soltura do secretário de Transportes do Estado de São Paulo, Alexandre Baldi, afastado do cargo. O secretário, licenciado por 30 dias, foi preso na quinta-feira após decisão da Justiça Federal no Rio de Janeiro, no âmbito da Operação Dardanários, acusado de receber propinas de uma entidade da área da saúde para favorecê-la em contratos com o poder público. Na sequência, no sábado, Gilmar ampliou a decisão para o ex-presidente da Fundação Nacional da Saúde, Rodrigo Sérgio Dias, primo de Alexandre Baldi. Tanto Dias quanto Baldi foram alvo da Operação Dardanários, desdobramento da Lava Jato do Rio de Janeiro, deflagrada na quinta-feira. Dias se entregou na sexta à Polícia Federal em São Paulo. Ele teve a prisão temporária decretada pelo juiz Marcelo Bretas, que é o responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro. E mais cedo, aqui em Os Pingos nos Is, eu conversei com o senador Jorge Cajuru em uma live que fizemos hoje à tarde. Ele falou sobre esse caso da soltura do Alexandre Baldi e fez uma acusação grave. Disse que Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, e João Dória, governador de São Paulo, teriam telefonado a Gilmar Mendes para pedir ao ministro que mandasse soltar Baldi. Vamos acompanhar o que disse então o senador Jorge Cajuru. Portanto, o governador de Goiás, ele entendia o quê? Entende o quê? Que o Gilmar Mendes, ministro, deve um favor a ele. Portanto, ele foi o primeiro, logo após a prisão de Alexandre Baldi, pela Polícia Federal aí em São Paulo, a ligar para o Gilmar Mendes e a começar a convencê-lo para liminar que soltaria Alexandre Baldi 2h45 da madrugada. Então foi por o quê? Favor. Foi por toma lá da cá. E o governador de São Paulo participou também da conversa. O Marconi Perillo pediu que o ministro Gilmar Mendes também ouvisse o pedido de João Dória. Toda. Depois eu perguntei ao senador se ele tem provas que sustentem essas denúncias. Ele respondeu: todas. Dessa última notícia, de pessoas ligadas ao Marconi Perillo, uma delas do Tribunal de Contas de Goiás, que por 20 anos foi amigo dele pessoal e que rompeu com ele durante as eleições de 2018. E é claro que se alguém da Justiça me chamar, eu vou dar o nome dele, porque ele não me pediu em off. Quando alguém me pede, você é jornalista, Vitor Brau, e é reconhecido no Brasil inteiro. Se alguém te pede em off e te pede para reservar e para preservar, você vai preservar ou não? Claro, se a pessoa pediu, sim, né? Mas quando esse pedido não é feito, aí a gente revela, né? Não me foi pedido. Uhum. Portanto, na justiça eu falo rindo e com o maior prazer para mostrar ao Brasil cada vez mais quem é esse cafajeste do Gilmar Mendes. Bom, então as falas do senador Jorge Cajuru, eu lembro que a íntegra está disponível no canal de Os Pingos nos Is e também no Panflix. É uma entrevista longa de 1 hora do senador em que ele detalha essas acusações feitas por ele, e eu falei durante a entrevista e faço questão de repetir aqui que todos os atingidos por essas denúncias, acusações feitas pelo senador, têm todo o espaço para se defender. Democraticamente ouviremos as manifestações, demos o espaço ao senador para fazer essas denúncias e a quem quiser rebatê-las, daremos o espaço também. Augusto. Em primeiro lugar, parabéns pela entrevista. Em segundo lugar, eu acredito no que diz o Jorge Cajuru, até porque todo o prontuário do Gilmar Mendes aponta para isso. Recorrem a ele os interessados na soltura de bandidos, porque ele solta todos. Ele vai de A a Z. Qualquer tipo de crime. Ele soltou o Abdelmaci, aquele médico que era um estuprador, né? Ele simulava a prática da medicina para estuprar mulheres que queriam tentar uma gravidez artificial. E ele soltou também o Zé Dirceu. Qualquer bandido solta. Que ele conversa sobre essas coisas que são, não é, antirrepublicanas, são imorais mesmo, são ilegais e desmoralizam o Supremo Tribunal Federal. Isso aí até bebê de colo está sabendo.
ele aparece em gravações em que ele atende a um pedido do Aécio Neves para conversar com um senador do Pará sobre determinada votação no Senado que interessava ao réu, ao bandido Aécio Neves, e ele estava lá, Gilmar Mendes, para interferir. Ele marcou um encontro, né, com as prisões preventivas alongadas de Curitiba. Essa frase é famosa. Ele não precisa, alongado para ele é durar mais que 1 hora. O Gilmar Mendes é o cara que telefonou pro Silval Barbosa, aquele bandido que governou Mato Grosso e depois ficou o mesmo tempo na cadeia, 4 anos. Silval Barbosa indignado com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal na casa do governador ladrão. Que é isso, Silval? O que aconteceu? Mas que absurdo, do lado do bandido. E nessa mesma conversa ele diz, vou falar com o Toffoli, vou procurar o Toffoli e tal. Então o Gilmar Mendes, ele aparecer ao lado de bandidos é o normal. É o normal. O que merece virar manchete, a gente fala, né, que o que é notícia em jornalismo é o estranho, o anormal. Né? Aquela história do cachorro mordeu o homem na notícia, esse homem mordeu um cachorro, aí é notícia. Pois bem, notícia é o Gilmar Mendes fazer justiça, punir algum bandido ou mandar prender algum meliante. O normal é isso aí, o Gilmar Mendes agindo ao lado e em favor dos delinquentes. É isso que desmoraliza o Supremo. Guilherme Fiuza, e você, Fiuza, o que achou dessas denúncias feitas pelo senador Jorge Cajuru, Fiuza? O Gilmar, ele é um político de toga, né? Fora a descrição feita pelo Augusto Nunes, eu acrescento, né? É um político de toga. Então você acompanha as decisões, as posições tomadas pelo Gilmar Mendes ao longo da história recente, você associa facilmente com grupos políticos que ele quer agradar. Porque eu digo isso pelo seguinte, o Gilmar, na época de todo o rito do impeachment, quando a Lava Jato esquentou e a Dilma estava ali, enfim, né, foi reeleita, mas balançando, o Gilmar, dentro do STF, era a voz que protegia o processo de impeachment. Ou seja, ele era o pesadelo do PT, o Gilmar. Tanto que ele discutiu aquela briga dele com o Barroso, que parecia uma briga de ginasial ali, né? O senhor é uma pessoa horrível, o senhor não sei o que lá, aquela bobajada ali. Começou com isso, porque o Barroso, que entrou para dar os embargos refrescantes, né? O nome técnico é embargos infringentes, que aliviou a quadrilha do mensalão, também estava atuando para prejudicar, para interferir no poder legislativo e atrapalhar o processo de impeachment. E o Gilmar Mendes era o contraponto dentro do STF quase sozinho, por conta do processo do PT, aquela questão como é que era o nome daquele que a Dilma mandou o papel pro Bessias? O caso Bessias. O caso Bessias, o Gilmar atuou ali contra os interesses do PT. E foi assim até o impeachment. Depois o Gilmar, ele é autor, eu acho, dos 2 votos mais famosos da história recente do STF, que é um voto que desmente o próprio voto. Então, ele deu o voto a favor da condenação após prisão em segunda instância, fez um discurso lindo, inclusive, dizendo que as democracias mais avançadas do mundo agiam dessa maneira, né? E isso permitiu a prisão do Lula. 2 anos depois, ele deu um outro voto, contrariando o dele mesmo, que virou a decisão do STF e que soltou o Lula. Então, na minha opinião, o Gilmar, né, nesse percurso, ele mudou de turma, ou pelo menos a turma dele
passou a ter outros interesses. Ô Zé Maria, e teve mais uma do Gilmar Mendes, outra que está chegando aqui pra gente. Ele decidiu retirar a tornozeleira eletrônica de Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, que foi apanhado pela Operação Calvário, acusado de desviar 134 milhões de reais da saúde e da educação. Agora a tornozeleira, portanto, do Ricardo Coutinho será retirada a mando do Gilmar Mendes. Zé Maria. As decisões do Gilmar, teve um momento que a gente até tocava a musiquinha, até desistiu de tanto tocar essa musiquinha aqui. O Ricardo Coutinho nem merecia estar com a tornozeleira eletrônica, porque o flagrante foi muito agressivo. Ele usava a estrutura do próprio Estado, inclusive policiais, para transportar dinheiro vivo de corrupção, e isso tudo está documentado e isso está no processo da investigação. E lembrando que o Ricardo Coutinho, na Paraíba, ele foi eleito exatamente como o Witzel no Rio de Janeiro. Foi eleito exatamente em nome de um debate contra os Cunha Lima e tal, e aí a população acaba colocando no governo alguém que faz esse tipo de coisa, esse tipo de corrupção. Ô Vitor, sobre o Gilmar Mendes e essa liberação do Baldi, o Baldi é um bem-nascido, de uma família rica, né? Daqui de Goiás, bem relacionada, chegou aqui como deputado e logo se entrosou, que os ricos se cheiram, né? Se conhecem, e logo ele se entrosou, emprestando aviões para colegas e tudo, né? E acabou sendo indicado ministro no governo Michel Temer. E ele foi fortemente indicado para o governo do presidente Jair Bolsonaro como ministro. Houve um momento que eu até achei que ele seria ministro, mas num lampejo desses de sorte aí, caiu nas mãos da equipe de transição um dossiê lá, o chamado dossiê contra o Baldi, e ele acabou fora do governo, e por pouco o presidente Jair Bolsonaro que não estaria explicando exatamente essa prisão. Eu sinto, né, como um balde de água fria, dizendo, olha, tanto que a Lava Jato fez, e agora a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, tratando pessoas que têm relações com governadores, com deputados, senadores, né, tratando diferente de outros, sendo que a justiça tem que ser para todo mundo. E essa é uma realidade. Por que eu critico esse tipo de relaxamento de prisão nos tribunais superiores? Porque quem sabe dos argumentos do pedido de prisão, quem sabe da realidade é o juiz que domina o processo, que está lá na base e sabe exatamente o que representa o Baldi solto, podendo continuar modificando provas e até tentando influenciar testemunhas. Então, eu vejo com tristeza, né, que o ministro do Supremo Tribunal Federal tome uma decisão assim. Agora, há poucos dias, há poucas horas, ele, naquele voto malandro, né, cheio de insinuações sobre o caso envolvendo o Lula e julgado pelo Sérgio Moro, aí ele viu, né, ele não consegue ver nenhuma prova contra bandido. Contra quem não fez nada, contra quem não deve nada, ele enxerga. Não, porque há indícios de favorecimento, indícios de interesse político e tal. Quer dizer, isso não é juiz que se apresente. Sabe, isso daí está desqualificado para apitar até jogo de campeonato, do campeonato que estamos tendo aqui. Tivemos o Campeonato Paulista, encerrado agora, sem torcida, até isso. Ele consegue ser vaiado sem torcida, o Gilmar Mendes.